E muito boa tarde para você. Começa agora o nosso boletim legislativo com notícias sobre a Câmara, sobre a nossa cidade e, claro, prestação de serviço. Nós vamos te mostrar que o Corpo de Bombeiros de São José dos Campos registrou um aumento de 22% no número de queimadas em florestas. E agora, com a chegada do tempo seco, fica o alerta da Defesa Civil. Aposentados e pensionistas terão 13º antecipado. Boa notícia, que a gente vai repercutir aqui no boletim. Você também vai ver que a situação da economia está entre as principais preocupações dos brasileiros. E claro, ainda tem informações de um projeto em tramitação aqui na Câmara. Bom, e é com essa notícia que a gente abre o boletim de hoje, viu? Está em tramitação aqui na Câmara um projeto que quer tornar obrigatório o sepultamento ou a cremação de fetos independente da idade gestacional, peso ou tamanho. Hoje, de acordo com resoluções do Conselho Federal de Medicina e da Anvisa, a declaração de óbito só é obrigatória para fetos com mais de 20 semanas ou com peso acima de meio quilo. Segundo a matéria, o objetivo é dar mais conforto às famílias nesse momento de perda. A dor de perder um filho durante a gestação é uma realidade para muitas famílias. Uma ferida que muitas vezes se aprofunda pela falta da despedida. A Nica conhece bem essa dor. Foi o que sentiu depois que teve um aborto espontâneo há 9 anos. Para a mulher é muito impactante, muito sangue, aquele drama todo, aquela dor. Eu perguntei do meu filho, né? E, infelizmente, é tratado como lixo realmente, né? Porque a gente não tem o acesso, né? Era pequenininho, né? Nem 2 meses de gestação, mas é uma vida. E ela precisa ser tratada como uma vida, porque já basta a dor, né, de perder. E, além da gente passar por essa dor da perda, né, também a dor de não poder sepultar. A Natália também enfrentou 3 abortos espontâneos antes de conseguir realizar o sonho da maternidade. Na segunda perda, a gestação durou 4 meses e ela chegou a ouvir os batimentos cardíacos do bebê. Mas também não teve a chance de sepultar o filho. Eu vi, né, o feto. Né? Não são todas as mamães que veem, depende muito das semanas, mas eu vi. E aí, como eu estava sozinha na hora, eu estava com muita dor, eu não tive nem coragem de pegar. E assim, aí a gente fica, né, vai para onde, o que que fazem? Né? E aí você descobre para onde que vai e não tem, o que eu vou fazer? Eles não dão, a gente não tem a chance de fazer alguma coisa, na verdade. O relato dessas mães esbarra na falta de um consentimento sobre a perda gestacional e o processo que envolve o óbito do feto. O pedido é para tornar possível velar e enterrar o feto, independente do tempo de gestação. Hoje no Brasil não existe nenhuma lei específica sobre esse assunto. As diretrizes vêm apenas de resoluções do Conselho Federal de Medicina e da Anvisa, que estabelecem os procedimentos técnicos que os hospitais devem seguir. Na prática, a resolução atual determina que a declaração de óbito e o sepultamento ou cremação só são obrigatórios para fetos com mais de 20 semanas de gestação ou com peso acima de 500 gramas e estatura maior que 25 centímetros. Nós temos hoje uma resolução da Anvisa e nós temos do Conselho Federal de Medicina. Esse do Conselho Federal, ele determina que os estabelecimentos hospitalares tenham uma obrigatoriedade de emitir a certidão de natimorto. O que significa isso? Quando já há um nascimento sem vida. Só para as situações onde há um nascimento, quando o feto tem mais de 500 gramas, ou ele tem mais de 25 centímetros, ou a gestação tenha mais de 25 semanas. Fora isso, não há essa obrigatoriedade. E sem esse documento, o cartório não vai emitir a certidão de óbito que é necessária para ou a cremação ou o sepultamento. É nesse contexto que tramita um projeto de lei na Câmara de São José dos Campos. A proposta, de autoria do vereador Sérgio Camargo, quer mudar essa realidade no município. O texto busca tornar obrigatório o sepultamento ou cremação de fetos a critério da família, independentemente da idade gestacional,
peso ou tamanho. O projeto também determina que o hospital forneça a declaração de óbito aos pais. O vereador, que viveu a experiência da perda gestacional na família, defende a humanização do processo. O que a gente levou em consideração é a humanização, é dar dignidade à pessoa humana. A gente entende que o direito da pessoa humana, ela começa na fecundação, e isso já é um entendimento do Supremo Tribunal Federal, né? O Código Civil já traz esse entendimento que o direito começa na fecundação. Então, se ele tem o direito garantido pela Constituição, por que um ser humano, por não ter alcançado as 20 semanas de gestação, é descartado no lixo? Segundo o parlamentar, o projeto poderia tornar São José dos Campos pioneiro no país. Se São José for pioneiro e aprovar, a primeira cidade no Brasil a aprovar o projeto do sepultamento digno, as outras cidades vão vir para São José para saber como que está sendo feito, como que está sendo feito o sepultamento, a aceitação das famílias, os procedimentos nos hospitais, nos laboratórios, porque é um projeto complexo, né? Parece que não é, mas é um projeto complexo que envolve aí os laboratórios, os hospitais, o poder público, as famílias. Então, São José pode, mais uma vez, ser referência para o Brasil. Apesar dos desafios jurídicos, para mães como Nica e Natália, a iniciativa representa uma esperança de maior acolhimento no tratamento de perdas gestacionais. Hoje, ambas são mães de meninos chamados Samuel e defendem que outras famílias tenham a oportunidade de vivenciar o luto de forma mais digna. Tinha que ter isso, pegar o feto, ter uma certidão de nascimento porque ele nasceu. Eu tive um trabalho de parto, eu tive um parto normal, porque aquele feto nasceu de parto normal, mas a gente não tem o respaldo na lei para isso. Eu acredito muito que esse é um passo muito importante e lisonjeável para a nossa cidade, né? Lutar com essa legislação dentro da nossa cidade, dos hospitais, né? Para as mulheres terem um acolhimento melhor e mais humanizado. E a gente fala agora de um assunto que desperta preocupação das autoridades, as queimadas. Só no primeiro trimestre deste ano, o Corpo de Bombeiros de São José registrou um aumento de 22% nas ocorrências em comparação ao mesmo período do ano passado. E com a chegada do período de estiagem, a Defesa Civil intensifica os treinamentos. A Câmara de São José defende a adoção de medidas preventivas. O período chuvoso chega ao fim em abril, e isso quer dizer que um novo está para começar. A época de estiagem, caracterizada pela falta de chuva e tempo mais seco. A partir do momento que as incidências de chuvas diminuem e as temperaturas se elevam, né, também com a umidade relativa do ar também um pouco mais baixa, para nós, Defesa Civil, já começa então todo o trabalho, né, de chamamento para combate a fogo e vegetação. Mas esse período gera preocupação nas autoridades, já que com a baixa umidade do solo, as áreas de vegetação ficam mais suscetíveis a incêndios. Pensando nisso, a Defesa Civil já iniciou os treinamentos para a época de estiagem. É passado para nós, né, toda a dinâmica de como vai ser principalmente a previsão meteorológica do período, as novas metodologias de trabalho também e o treinamento para os novos agentes, né, caso todas as defesas civis municipais às vezes troquem seus agentes, então todos eles são preparados, até mesmo apresentado aí os equipamentos, novos equipamentos, né, as possibilidades de aquisição de equipamentos, enfim. O número de queimadas aumentou 22% no último ano em São José dos Campos. Segundo o Corpo de Bombeiros, nos primeiros 3 meses de 2024, foram registrados 178 queimadas. Já no mesmo período deste ano, o número subiu para 218. Muitos desses incêndios são resultado de ação humana. Ações como utilizar o fogo para limpar terrenos ou jogar bitucas de cigarro em áreas verdes, de acordo com essa advogada, fazem parte de uma cultura negativa da população. Especialmente por causa da nossa cultura imediatista, na qual a pessoa quer chegar no objetivo o mais rápido possível, então ela acaba utilizando-se de um meio, né, da queimada, um meio que é um pouco mais rápido, às vezes para limpar um terreno, para queimar um lixo, sem pensar nas consequências que isso pode angariar.
Por isso, campanhas de conscientização são tão importantes para transformar esses maus hábitos dos munícipes. Durante todo o período de estiagem, a Defesa Civil realiza ações em escolas e trabalhos itinerantes em diversas regiões da cidade, orientando sobre os riscos do uso do fogo. Nós fazemos um trabalho na escola, né, com as crianças, é um projeto, né, um programa que nós temos aí, Defesa Civil na Escola. Fazemos também trabalhos itinerantes nas ruas, nas praças, no centro da cidade e também nas áreas onde tem as maiores incidências de queimadas. Então nós fazemos aí um mapeamento do ano anterior e na região onde teve mais incidência, nós então empenhamos mais esforços educativos nessas regiões. E a Câmara Municipal se preocupa com o aumento do número de queimadas. O vereador Carlos Abranches reforça a importância do preparo dos órgãos competentes nas ações preventivas. E é preciso que a Câmara tome consciência de que ela precisa colaborar com o Executivo para que o Executivo possa preparar os brigadistas, que são voluntários, preparar o Corpo de Bombeiros para as ações de combate aos incêndios. Ainda segundo o vereador, conscientizar a população sobre os riscos do período de estiagem e das queimadas também é uma forma de prevenção do problema. Se a gente pega e faz proposições aqui dentro que ajudem o Executivo a prevenir a população para ações que podem trazer prejuízo, a gente está fazendo o nosso papel. Olha que importante a gente fazer esse acompanhamento. Mas é preciso que a gente proponha, é preciso que a gente também tome consciência. E é isso que nós queremos. Outra forma de coibir as queimadas criminosas são as punições. Essa advogada enfatiza que provocar incêndio em mata ou floresta é crime ambiental, que gera pena e multa. É muito importante que a gente conscientize a população de que gerar queimadas é um crime ambiental que pode ser penalizado tanto na esfera criminal, quanto na esfera civil, quanto na esfera administrativa. E caso a população se depare com alguma queimada em área de vegetação, é importante acionar a Defesa Civil. O nosso lema é combater um pequeno foco para evitar uma grande queimada. Então, as pessoas observando lá uma queima de um material, pode ligar 190, né? Nós temos lá o nosso agente 24 horas para estar recebendo todas as ocorrências que ficam no Centro de Segurança e Inteligência. E é isso, pessoal. Se todo mundo contribuir, a gente consegue minimizar os efeitos do tempo seco. Bom, e o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, é um importante aliado do trabalho de prevenção. E agora, em abril, o órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação nomeou uma nova diretora. O Paulo Ricardo conversou com a atual diretora Regina Célia dos Santos. E a gente mostra agora para você esse bate-papo no nosso quadro Boletim Entrevista. Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, está com uma nova diretoria. A doutora Regina Célia dos Santos Alvalá será responsável por coordenar o órgão a partir de agora. Bom, Regina, seja bem-vinda. Você estava desde 2023, como diretora interina, agora nomeada oficialmente. Como que foi este processo? Bom, em 2023, o diretor que coordenava o centro, que dirigia o centro, ele terminava o mandato dele em maio daquele ano, mas em abril ele acabou indo para uma diretoria no MCTI. Como eu era diretora substituta, eu assumi, e o processo de escolha de diretores para órgãos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é por um processo que envolve um comitê de busca, candidatos podem se inscrever, então o processo ele não é tão rápido. E finalizados os trabalhos do comitê de busca, uma lista tríplice é encaminhada para o Ministério e o ministro ou a ministra escolhe então dessa lista tríplice quem será o novo diretor ou diretora. E você está no CEMADEM desde 2011, ajudou a fundar o órgão, inclusive, atua como professora no INPE, na Unesp, um currículo muito extenso. Conta um pouco da sua trajetória também até chegar nesse cargo de diretora do CEMADEM. Bom, eu sou engenheira cartógrafa de formação, depois fiz a cartografia na Unesp, em Presidente Prudente, e vim para São José dos Campos para fazer mestrado.
Então, fiz o mestrado em meteorologia no INPE. Na sequência, eu emendei praticamente com o doutorado. Terminado o doutorado, eu fiquei quase um ano lá no INPE, trabalhando como bolsista, e fiz o concurso para carreira de pesquisador no INPE. Então, virei pesquisadora da área de meteorologia no INPE. Comecei a trabalhar em 1994 como pesquisadora, e em 2011, logo depois que aconteceu o desastre na região serrana do Rio de Janeiro, o CEMADEM foi projetado, pensado e efetivamente criado. Então, desde janeiro praticamente de 2011, eu me envolvi com a criação do centro. Perfeito. E o CEMADEM, ele exerce ele é um instrumento importante, né, nessa rede de proteção às pessoas, principalmente o monitoramento ali dos desastres naturais. Qual que é a importância do CEMADEM? Então, o CEMADEM, ele é uma unidade de pesquisas do Ministério de Ciência e Tecnologia, mas que tem uma missão que vai, obviamente, né, além do desenvolvimento de pesquisas, de desenvolvimentos tecnológicos e de inovação, ele tem também uma missão, digamos, operacional. E aí ele faz, então, né, rotineiramente um monitoramento de municípios do território brasileiro que tem histórico de ocorrências de desastres de uma forma contínua e ininterrupta. Então, é um centro que nunca fecha, funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano, monitorando e, quando necessário, emitindo alertas dos riscos de deslizamentos, enxurradas, inundações, alagamentos, em 1.133 municípios hoje, né? E temos uma meta de monitorar até o final de 2026 cerca de 2.000 municípios. Um trabalho bem amplo, né, desafiador. E justamente, acho que é uma agenda global com o aquecimento do planeta, a prevenção aos desastres naturais. Dentro do plano de gestão para os próximos 4 anos, talvez seja o principal desafio do CEMADEM? Sem dúvida, né? Com o aquecimento global por conta das mudanças climáticas, tem de fato, né, tanto aumentado o número de eventos e a intensidade desses eventos. Então, a gente tem observado chuvas mais frequentes e mais intensas, que acabam realmente culminando, né, impactos, obviamente que não em todo o território das cidades, mas sobretudo nas áreas mais suscetíveis e vulneráveis, e isso então demanda trabalho de profissionais especialistas em mais do que uma área do conhecimento, tanto que o CEMADEM conta, né, no trabalho operacional com profissionais da área de meteorologia, de hidrologia, de geologia, especialistas em vulnerabilidades que fazem esse trabalho de monitoramento contínuo dos municípios. Muito obrigado pela entrevista e pela participação. Eu agradeço, né? E o Boletim Entrevista, então, pessoal, fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. E se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o PAT tem vagas abertas em diversas áreas. Dá só uma olhada. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para ajudante de farmácia, ajudante de obras, alimentador de linha de produção, assistente de vendas, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de conservação de obras civis, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, auxiliar de pedreiro, auxiliar de pessoal, chefe de serviço de limpeza, churrasqueiro, conferente de mercadoria, consultor de vendas, corretor de imóveis, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, designer de sobrancelhas, eletricista, eletricista de instalações, empregado doméstico nos serviços gerais, estoquista, faxineiro, guincheiro, lavador de veículos, mestre de obras, motorista carreteiro, motorista de caminhão guincho muque, motorista de caminhão guindaste, oficial de manutenção predial, operador de empilhadeiras, operador de máquinas fixas em geral, operador de robôs de soldagem, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing, operador de telemarketing receptivo, operador de vendas, operador eletromecânico, pedreiro, promotor de vendas, repositor de mercadorias, salgadeiro,
servente de obras, tapeceiro de móveis, técnico de enfermagem, técnico em manutenção, trabalhador de serviço de limpeza, vendedor interno e vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de auxiliar de expedição, auxiliar de lavanderia, operador de caixa e operador de telemarketing. Para se candidatar, é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E o governo começa a pagar amanhã a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas. 34 milhões de pessoas devem receber o benefício entre os meses de abril e junho, após o governo federal assinar um decreto que antecipa o pagamento das aposentadorias. Muita gente está nessa expectativa, mas os especialistas alertam sobre os cuidados na hora de usar esse dinheiro, viu? Quem conta tudo pra gente é o repórter João Delfino. João, boa tarde para você. Boa tarde, Guerra. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo. Como você já disse aí no estúdio, o governo federal antecipou o 13º salário para os aposentados e pensionistas. Esse 13º vai ser adiantado para esse público e nós vamos dar algumas dicas, orientações do que pode ser feito. Para isso eu estou aqui com o Guilherme Viveiros, que é gestor de investimentos, e a gente vai conversar sobre isso. Guilherme, boa tarde para você. Qual é a intenção do governo com esse adiantamento do 13º? Boa tarde, Guerra. Boa tarde, João. É muito importante nesse momento que a gente está com juros altos, uma inflação muito alta, né? Então, muitas pessoas acabaram se endividando, né? E pagando um juros extremamente alto. Então, essa antecipação é muito boa para a população que está endividada, né? Mas, consequentemente, é uma antecipação, né, que o governo está fazendo, e seria para o final do ano. Então, para as pessoas que estão com endividamento, com juros muito altos, é importante quitar essas dívidas, né? E para as pessoas que conseguirem acumular, né, até o final do ano, aproveitar os juros que está muito alto em investimentos em CDBs, em títulos públicos, né, de liquidez diária, e aí você acaba consumindo, né, esse recurso ao final do ano e aproveitando os juros que está muito alto até o final do ano. Então, para a gente deixar algumas dicas para a população, o que seria o mais correto a se fazer? É de repente quitar as dívidas que tem? O ideal primeiro, né, é você quitar as dívidas, mas com parcimônia, né? Não adianta você quitar uma dívida para daqui a 2 meses você contrair uma outra dívida com juros mais altos, né? Então, se você consegue se controlar, pagar a dívida, né, e ficar sem dívida durante esse período, que é o mais importante, né? Como eu já repeti, o juros está muito alto, né? A gente está falando de empréstimos aí que estão 40%, 70% ao ano, né? Então, quita essas dívidas, né? Quem não tem dívida, aproveita para investir, aproveita os juros que está aí na faixa dos 14%, 15%, né? Leva esses recursos investidos até lá. Imagina, você tem em torno de 10% ao ano, né? 10% até o final do ano. Então, aproveita para acumular recursos e aproveitar os juros altos que a gente tem nesse momento no Brasil. Para aquelas pessoas que não costumam investir, né? Como que pode ser feito, como que esse dinheiro pode ser guardado, né? Para ser utilizado depois? Como que as pessoas podem se programar para conseguir guardar também uma parte desse dinheiro? A gente tem diversos investimentos que possui, né? Os primeiros são os CDBs de liquidez diária, né? Que você pode resgatar a qualquer momento, em qualquer banco que você tenha, vai estar disponível esse tipo de investimento. O segundo, se você quiser procurar outros tipos de investimento, né, aconselho o Tesouro Direto, né, que você tem lá investimentos que é risco do governo, né? Então é muito importante você flutuar entre esses investimentos, né? O Tesouro Direto tem várias opções de investimentos, né? Já os CDBs de liquidez diária é o mais seguro, que a gente fala assim no curto prazo, porque ele não tem nenhum tipo de oscilação, geralmente é atrelado ao CDI, que é a taxa básica de juros, né, que está hoje em torno de 14,25. Tá? Então, essas duas opções são as mais seguras para o investidor que está querendo se enveredar e aproveitar os juros altos que a gente tem agora. Tá certo, Guilherme, agradeço pelas suas informações. Como eu antecipei aqui no começo da nossa entrevista, o governo ele divulgou nesse mês de abril que o 13º será adiantado. As parcelas começam a ser pagas também ao longo deste mês. Volto com você aí no estúdio, Guerra. Muito obrigado pelas informações, viu, João? Então é isso, pessoal. Ficar atento às dicas para não se endividar. Bom, e olha só, por falar nisso, uma pesquisa do Datafolha
mostrou que é exatamente a economia uma das principais preocupações dos brasileiros. Nesse tempo de crise, tem muita gente perdendo o sono com medo se o salário vai durar até o fim do mês. O que mais te preocupa? Para muitos moradores de São José dos Campos, a resposta é unânime. O salário mínimo nunca aumenta, a gente tem cada vez mais dificuldade em conseguir emprego. O valor dos produtos, o aumento intenso nos últimos dias, nos últimos meses, preocupa na hora de fechar a conta do mês. Às vezes o salário, para quem ganha o salário mínimo, acaba faltando dinheiro. Um levantamento publicado pelo Instituto Datafolha nas primeiras semanas de abril mostra que o que mais preocupa os brasileiros é a economia. O tema teve um aumento de quase 10 pontos percentuais em relação à pesquisa feita em dezembro do ano passado. As questões financeiras cresceram na preocupação dos brasileiros mais do que outros temas como saúde, educação e segurança. Uma das explicações pode estar no aumento das taxas de juros do país, que refletiu no poder de compra. Só em fevereiro, a inflação no Brasil chegou a 1,31%. Foi o maior índice para o mês em anos. Para tentar aliviar o bolso da população, o governo federal zerou o imposto de produtos como carne, café e óleo. Mas especialistas alertam, os efeitos dessas medidas ainda não chegaram às prateleiras. Você tirar, por exemplo, as alíquotas, sobre produtos importados, principalmente aqueles produtos que estão com elevação de preço e também com falta de oferta em função das condições climáticas, ajudam. Mas solução, em definitivo, isso não traz a curto prazo, não. Essas medidas, elas vão surtir efeito, se surtirem, de médio para longo prazo. Na Câmara de Vereadores de São José, a situação vem sendo acompanhada de perto. O vereador Sérgio Camargo destaca que o aumento dos preços afeta e preocupa todas as áreas da vida da população. Os preços impactam na cesta básica, na alimentação, no transporte, água, luz, energia, ou seja, as pessoas hoje vivem preocupadas se vão conseguir pagar a conta do mês que vem. Então é um impacto muito grande. A inflação atrapalha muito a vida das famílias hoje, O vereador Carlos Abranches reforça que para reduzir essa preocupação dos brasileiros, a discussão precisa ser coletiva. A população e o poder público devem participar desse debate para que seja garantido a todos o essencial: saúde, alimentação e moradia. É uma luta de todos para trabalhar pelo controle da inflação, para trabalhar pelo controle dos gastos públicos, para fazer com que isso não impacte tanto na saúde do brasileiro, no nosso caso aqui do morador de São José dos Campos. Por quê? Porque a pirâmide básica é aquela: se eu tenho saúde, se eu tenho como me alimentar e se eu tenho onde morar, eu tenho atendidas as minhas necessidades básicas. Enquanto os números preocupam, a expectativa da população é que também haja diálogo do poder público com os setores da economia para construir um futuro com melhores condições financeiras e mais qualidade de vida. A gente tem que pensar da forma global. Algumas medidas têm, algumas medidas surtem efeitos, outras nem tanto, mas o que é preciso é melhorar a perspectiva de futuro na economia brasileira. Isso é um trabalho não só de governos, como também da própria sociedade civil. Agora é hora de saber como ficam as temperaturas na tarde de hoje e também amanhã na nossa previsão do tempo. Na tarde desta quarta-feira, o sol aparece durante a tarde sem muitas nuvens no céu. Não há chance de chuva. A máxima prevista será de 27 graus, com mínima de 14. Amanhã, quinta-feira, o tempo segue parecido com hoje, com o sol protagonizando todo o dia. A máxima esperada será de 24 graus e a mínima será de 16 graus. E é isso, pessoal. O Boletim Legislativo termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Todas as nossas reportagens ficam disponíveis no nosso YouTube, o @TV Câmara SJC. Esse é o mesmo endereço do nosso Facebook e também do Instagram aqui da TV. Então, depois confere lá o nosso trabalho pelas redes sociais. A gente volta a se encontrar amanhã. Fique agora com Hora do Esporte. Até mais!